Você já parou para pensar como o mundo seria sem algumas invenções fundamentais? Da roda à internet, passando pelo avião e pela penicilina, há invenções que mudaram tudo. Mas e se eu te dissesse que algumas delas tiveram histórias surpreendentes e até controvérsias? Neste vídeo, vamos explorar 10 invenções que transformaram o mundo e que continuam a moldar a nossa vida de maneiras que você nem imagina. A roda, aproximadamente 3500 a.C. A roda foi uma das invenções mais importantes da história humana. Embora existam evidências de que a roda foi usada inicialmente para cerâmica, seu verdadeiro impacto veio quando passou a ser aplicada em veículos. A primeira roda com eixo foi criada pelos sumérios na Mesopotâmia, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. A invenção da roda possibilitou o desenvolvimento de outras tecnologias, como carros, aviões e máquinas industriais. Além disso, sua introdução na agricultura, como em arados puxados por animais, transformou a produção de alimentos. A roda é a base para muitas máquinas e continua sendo fundamental no transporte e na indústria moderna. A imprensa 1440, Johannes Gutenberg. A invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg é considerada uma das mais importantes da história. Antes da prensa, os livros eram copiados manualmente, o que os tornava extremamente caros e raros. Gutenberg, um ourives inventor alemão, desenvolveu uma prensa que utilizava tipos móveis de metal, permitindo que as páginas fossem impressas em grande escala e com rapidez. Sua invenção, com a Bíblia de Gutenberg como exemplo mais notável, teve um impacto profundo na disseminação do conhecimento. Ela tornou os livros mais acessíveis e ajudou a promover a alfabetização em massa. Durante a Renascença, a imprensa permitiu que ideias e descobertas científicas, filosóficas e religiosas se espalhassem rapidamente, desencadeando uma revolução no pensamento e ajudando na Reforma Protestante e na Revolução Científica. A lâmpada elétrica 1879, Thomas Edison. A lâmpada elétrica de Thomas Edison, patenteada em 1879, foi uma das invenções que mais transformou a sociedade moderna. Antes da lâmpada, as pessoas dependiam de velas e gás para iluminação, o que era ineficiente e perigoso. Edison desenvolveu uma lâmpada de filamento de carbono que era durável e mais eficiente do que as versões anteriores. Ele também inventou o sistema de distribuição elétrica necessário para alimentar as lâmpadas, o que levou à criação das primeiras usinas elétricas. A lâmpada elétrica permitiu uma extensão da jornada de trabalho e das atividades diárias para a noite, e também revolucionou a arquitetura e o design urbano, com a criação de iluminação pública. Essa invenção deu início à eletrificação das cidades e à criação de um novo mercado para produtos elétricos. O avião 1906, Alberto Santos Dumont. Embora os irmãos Wright tenham realizado o primeiro voo motorizado e controlado em 1903, o verdadeiro marco histórico no voo motorizado ocorreu em 1906, quando o brasileiro Alberto Santos Dumont fez o primeiro voo documentado de um avião em público. Ele voou com o 14 bis, em Paris, em 23 de outubro de 1906, sendo o primeiro voo registrado oficialmente pela Federação Aeronáutica Internacional. O voo foi realizado sem a ajuda de lançamentos ou rampas e diante de uma plateia, o que fez com que Santos Dumont fosse reconhecido como o verdadeiro pioneiro do voo motorizado. Sua invenção foi crucial porque demonstrou a possibilidade de voo com um avião mais prático e acessível, sem a necessidade de pistas longas. A internet, a década de 1960, popularizada nos anos 1990. A internet surgiu na década de 1960 com a ARPANE, uma rede de comunicação desenvolvida pelos Estados Unidos para interligar centros de pesquisa e universidades. Na década de 1990, a popularização da World Wide Web, a WWW, de Tim Berners-Lee transformou a internet em uma ferramenta acessível para o público geral. A internet não só revoluciona a maneira como nos comunicamos, mas também como consumimos informações, fazemos negócios e interagimos com o mundo. A comunicação instantânea por e-mail, chats e redes sociais foi uma revolução na maneira de interagir. Além disso, a internet tem sido uma força motriz para a globalização, permitindo que empresas se conectem com mercados ao redor do mundo e facilitando o acesso a informações e oportunidades educacionais. A internet criou novas indústrias, como o comércio eletrônico e o desenvolvimento de software, e transformou quase todos os aspectos da sociedade moderna. A penicilina 1928, Alexander Fleming. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928, quando ele percebeu que uma substância produzida pelo fungo Penicillium poderia matar bactérias. A descoberta da penicilina foi um marco na medicina, pois foi o primeiro antibiótico eficaz contra infecções bacterianas. Antes da penicilina, doenças como pneumonia, tuberculose e infecções de feridas eram frequentemente fatais. A penicilina revolucionou a medicina moderna, sendo fundamental para o tratamento de infecções durante e após a Segunda Guerra Mundial.
A descoberta levou ao desenvolvimento de uma série de outros antibióticos e ajudou a aumentar significativamente a expectativa de vida. Além disso, a penicilina e outros antibióticos são usados até hoje para tratar uma vasta gama de doenças infecciosas. O automóvel 1886, Carl Benz. O automóvel foi inventado por Carl Benz em 1886, com a criação do Benz Patent-Motorwagen. Esse veículo a gasolina foi o primeiro automóvel prático da história, e sua invenção deu início à revolução do transporte. Antes dos carros, as pessoas dependiam de cavalos ou meios de transporte como carruagens. O automóvel não só revolucionou a mobilidade pessoal, permitindo viagens mais rápidas e longas, como também foi um impulsionador da industrialização. A criação de grandes indústrias automotivas, como Ford e General Motors, teve um impacto significativo nas economias, gerando milhões de empregos em todo o mundo. Além disso, o automóvel transformou o planejamento urbano e a estrutura das cidades, com a criação de rodovias e infraestrutura específica para veículos. A energia nuclear 1942, Enrico Fermi. A energia nuclear foi descoberta por Enrico Fermi e outros cientistas durante a década de 1940. A primeira reação nuclear em cadeia controlada foi realizada em 1942, em Chicago, dando início à era da energia nuclear. Embora a energia nuclear tenha sido usada inicialmente para desenvolver armas nucleares, como a bomba atômica, sua aplicação em usinas de energia também teve um impacto significativo. As usinas nucleares começaram a ser usadas para gerar eletricidade de forma eficiente e em larga escala. A energia nuclear tem a vantagem de ser uma fonte de energia de baixo custo e com pouca emissão de gases de efeito estufa, mas também levanta preocupações sobre segurança, resíduos nucleares e o risco de proliferação de armas. Apesar disso, ela continua sendo uma das principais fontes de eletricidade em vários países. O telefone 1876, Alexander Graham Bell. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell em 1876 e é uma das invenções mais significativas da comunicação humana. Antes do telefone, as pessoas se comunicavam principalmente por carta ou, em alguns casos, por telégrafo. Bell criou o primeiro dispositivo que permitia a transmissão de som através de fios, possibilitando a comunicação à distância de forma rápida e prática. O telefone transformou a maneira como as pessoas interagem e fazem negócios, acelerando a comunicação e a troca de informações. A invenção foi fundamental para o desenvolvimento de redes de telecomunicações, como os sistemas de telefonia fixos e móveis. A evolução do telefone, incluindo os smartphones, permitiu a comunicação global instantânea, além de integrar tecnologias como internet, câmeras e aplicativos, mudando a forma como a sociedade se conecta. O computador década de 1940. O computador moderno tem suas origens nas décadas de 1940 com as primeiras máquinas eletrônicas, como o ENIAC, considerado o primeiro computador de propósito geral. Desenvolvido por John Presper Eckert e John W. Mauchly, o ENIAC foi um marco no desenvolvimento da computação, embora fosse enorme e pouco prático para uso diário. A evolução da computação levou ao desenvolvimento dos computadores pessoais na década de 1970 e 1980, com empresas como a Apple e a IBM desempenhando papéis importantes. O computador transformou a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e até mesmo se relacionam. A era digital, impulsionada pela computação, levou à automação de processos e à criação de novas indústrias, como a de software e tecnologia da informação, além de ter um impacto profundo na educação e na ciência. Essas invenções foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização moderna, transformando a sociedade, a economia, a medicina, a comunicação e a ciência de maneiras que ainda impactam diretamente nossas vidas. Cada uma delas desencadeou uma série de inovações que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua curiosidade. Até mais!